de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ó Senhor, ó meu Deus, estamos nesta manhã, Senhor, diante da tua presença, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque o maior presente que o Senhor nos deu foi a salvação, Deus. E nós somos eternamente gratos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz por nós, Senhor. É isso o que nos une em amor, Senhor, como cristãos, Senhor. É isso que nos une, é isso que nos alegra, é isso que nos inspira, é isso que nos dá esperança, Senhor, de um futuro contigo. É ter acesso à tua salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós cremos que tudo o que tem acontecido com as nossas vidas é permissão do Senhor. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo
e com espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, nosso Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Cumprimento a igreja com a paz e alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui nesta manhã de domingo, mais uma vez, adorando ao Senhor. Privilégio que nós temos, de poder cultuar livremente ao nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento, que está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua palavra, e essa mensagem precisa ser espalhada por todos. Inclusive, a mensagem desta manhã será justamente voltada para o evangelismo. Neste momento nós teremos as comunicações e informamos a todos que vocês podem devolver os dízimos e entregar as ofertas. Está aparecendo aqui na sua tela as informações bancárias para a manutenção e sustento deste lindo ministério nas mãos de Deus, que Ele tem usado há mais de 107 anos nesta cidade, e não somente nesta, mas em outros lugares também, porque nós, para a glória de Deus, podemos sustentar, levantar ofertas também para manter, sustentar outros missionários, outros obreiros e igrejas. Então, você pode fazer a sua transferência bancária utilizando o banco online, e as informações estão todas aí na sua tela. Você também tem acesso ao boletim online. Você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo. Basta você apontar a câmera nesse código que está aparecendo aqui do meu lado, e aí você, então, automaticamente será direcionado para uma página onde nós teremos ali as informações, o boletim para você acompanhar o culto e também outras informações, que pode ter lá também. Se você está visitando a nossa igreja há algum tempo, algumas semanas ou alguns meses,
ou então você tem se identificado com a Primeira Igreja Batista de Aracaju e deseja ser parte da família de Deus juntamente conosco, você será bem-vindo. Nós temos um ministério de integração na nossa igreja, onde você precisa fazer parte. Na descrição deste vídeo, nós temos o link de um grupo no WhatsApp chamado Grupo Integração. Neste grupo nós temos ali recrutado as pessoas que têm o interesse em ser membro da nossa igreja para as próximas informações. Então, se é o seu caso, você pode clicar no link e fazer parte do Grupo Integração, que será uma alegria manter contato com você e então dar as devidas orientações para que nós possamos caminhar juntos nessa jornada cristã à cidade santa que Deus tem preparado para nós. Vamos conhecer então os aniversariantes da semana. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Hoje, dia 21, domingo, Edmilson Souza, Helena Cordeiro e Josefa Marciane Matos, Rafaela Vieira e Vera Dias. Dia 22, Sara Elísia Alcântara. No dia 24, terça-feira, André Ricardo Oliveira, Jussara Teles Chagas. No dia 25, quinta-feira, Eudene Barros Góes. E na sexta-feira, Letícia Lima Souto, Lindalva Santos, Melissa Lima Souto, Natália Oliveira Santos, Sandra Luiza Teles. E no dia 27, sábado, Edson Marques Souza, Ivete Oliveira Teles e Rívia Rafaela Santana. Nós vamos orar por estes aniversariantes, nossos irmãos em Cristo, membros da nossa igreja, e pedir também a bênção do Senhor que seja estendida também para todos os seus familiares. Nos acompanhe, por gentileza, nesta oração. Pai amado, nós apresentamos a Ti os nossos aniversariantes da semana. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem os preservado, os guardado e sustentado. Te rendemos graças por isso, que o Senhor possa dar bênçãos do céu, ó Deus, para cada um deles, estendendo as Tuas bênçãos para os seus familiares também. Ó Deus, em nome de Jesus, que não venha faltar, ó Deus, o pão de cada dia, a alegria do Senhor e o alimento que é Cristo Jesus para a nossa vida espiritual. Receba a nossa oração, que a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Lábios que confessam o Teu nome, é fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. E da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre
Fique agora com o momento missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Bela canção da Junta de Missões, da campanha de missões mundiais. Jesus é poder. Graças a Deus. Como estamos em plena campanha de missões mundiais, eu quero trazer aqui ao coração da igreja uma palavra sobre evangelização. Como o tema da mensagem, como evangelizar em tempo de distanciamento. Que desafio, né? Mas a palavra de Deus tem a resposta. Distanciamento por causa da pandemia, consequentemente por causa do sofrimento ou durante um tempo de sofrimento. E eu quero falar então sobre isto nesta manhã. Como evangelizar em tempo de distanciamento. Sugiro que você pegue um papel, uma caneta, pois esta mensagem, ela é prática, tá? Então nós vamos meditar na palavra de Deus, ver o que ela tem para nos instruir e algumas técnicas de evangelização que com certeza farão a diferença na sua vida cristã. Por que eu digo isso? Porque não é o fato de estarmos em casa, não estarmos diretamente no trabalho, não estarmos em contato com as pessoas, que nós estamos então isentos da missão da evangelização. A igreja de Cristo, ela só não foi arrebatada ainda por causa da evangelização,
por causa da longanimidade de Deus que ele tem pelos perdidos, né? Então a mensagem de Cristo precisa chegar a elas. Para isso nós vamos ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6, vamos ler apenas o versículo 6, mas nós vamos dar uma passeada um pouquinho no início aqui deste primeiro capítulo de Tessalonicenses, que diz o seguinte: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, destaco isso aqui, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos a tua bênção para a tua igreja nesta hora, mediante a tua palavra. Desperta, Senhor, a tua igreja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, destaco cinco destaques para a compreensão do contexto em Tessalonicenses, tá? Estes textos estão aqui mesmo no capítulo 1. O primeiro é o procedimento de Paulo, Silvano e Timóteo, mesmo diante do sofrimento. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. O procedimento de Paulo, Silvano e Timóteo aqui era um bom procedimento e um procedimento também de amor para com aquele povo, para com aquela igreja. O segundo destaque que eu faço é o efeito da igreja pela fidelidade de Paulo e companhia. No versículo 6 diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A igreja se tornou imitadora das posturas destes irmãos, da fidelidade, do compromisso e da ousadia. Então aquela igreja foi contagiada por este exemplo de fidelidade de Paulo e companhia. O terceiro destaque é o testemunho perante a sociedade, versículo 7, que diz assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Testemunho perante a sociedade, porque as pessoas, né, aqui vos tornastes modelo. Quem é você na vida das pessoas ao seu redor, na vida da sua igreja? Você é um modelo de Cristo ou não? Porque a verdade é que nós somos um modelo. Agora, um modelo positivo ou um modelo negativo. Ontem mesmo eu li uma frase que dizia o seguinte: se nós como cristãos não estamos fazendo diferença na sociedade, como cristãos, então nós estamos sendo inúteis. Então nós temos que ser um modelo positivo para a sociedade. Nós temos que fazer a diferença. O quarto destaque é a expansão da palavra de Deus no versículo 8, do capítulo 1 aí de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, tá? A expansão da palavra de Deus, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus queridos, que maravilha! Que igreja positiva em sua missão, em testemunhar, né, no seu exemplo, no seu modelo, ao ponto de que a palavra estava sendo repercutida sem o apóstolo Paulo precisar acrescentar coisa alguma, porque eles estavam cumprindo o dever de casa. E o quinto e último destaque que eu faço é a conversão para servir e aguardar a Deus, no versículo 9 e 10. Pois eles mesmos
no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, testemunho positivo, repercussão da palavra e fidelidade na esperança da volta de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, eu destaco aqui o primeiro versículo que nós lemos, no versículo 6. Com efeito, tornar-se imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Meus irmãos, enquanto a igreja era perseguida, enquanto ela passava por sofrimento, havia aqui uma alegria no Espírito do Senhor, aleluia. Ainda que hoje estejamos em tempo de isolamento, de distanciamento, de sofrimento, por que não? Ainda assim nós temos a alegria no Senhor. A nossa alegria no Espírito está além da realidade que vivemos. A nossa alegria no Espírito vai além da realidade que vivemos. Nós temos que olhar para o Espírito. Agora eu preciso lembrá-los de que muitas pessoas ainda não vivenciam desta alegria, desta esperança, e por isso nós devemos, então, evangelizar. Eu quero destacar aqui um comentário de Howard Marshall, em seu comentário bíblico deste contexto, que ele diz o seguinte: os dois pensamentos aqui estão profundamente marcados no conteúdo da experiência cristã primitiva. A alegria cristã é experimentada no contexto do sofrimento e capacita o crente a suportar o sofrimento e não ser vencido por ele. A alegria que provém da experiência da salvação é de tal intensidade que o crente está disposto a aguentar provações que, em comparação, são mínimas, vê seus sofrimentos de uma nova perspectiva. A alegria que nós temos do Senhor nem se compara, né? Está acima dos sofrimentos. Então, como evangelizar neste período de distanciamento? Como que nós podemos evangelizar? Antes de falar da evangelização, quero falar do pré-evangelismo. Nós precisamos lembrar da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar nele, precisamos estar obedecendo a sua palavra, precisamos estar sendo fiéis a ele. Segundo, neste momento de pré-evangelismo, a nossa comunhão com a igreja de Cristo. Não é porque nós estamos em um momento de distanciamento, de isolamento, que nós devemos nos distanciar da igreja, tá? Esse distanciamento não necessariamente um distanciamento físico, porque nós entendemos, nós respeitamos e até orientamos que os grupos de risco, por exemplo, não estejam na igreja. Este culto, por exemplo, nós estamos gravando aqui só com um mínimo de pessoas aqui, justamente porque nós estamos vivendo este tempo de isolamento. Mas como está o seu compromisso com a sua igreja? Então, nós precisamos estar em dias com a nossa igreja, dando satisfações ou satisfação para o nosso pastor, porque nós cuidamos, como pastores, nós cuidamos da igreja, e não simplesmente sumir ou até abandonar a igreja. Então, como requisito no pré-evangelismo, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, compromisso com o seu testemunho pessoal. O que é que você tem publicado nas redes sociais? O que você tem compartilhado para os seus amigos? Na oportunidade de relacionamento, de diálogo, você tem aproveitado o espaço para compartilhar da esperança que há em Cristo? Então nós devemos continuar sendo testemunhas vivas, mesmo diante de sofrimentos. E por fim, a nossa dependência do Senhor, porque quem converte os corações é o nosso Deus. O nosso papel é sermos fiéis ao Senhor,
A nossa reputação, quem cuida é o nosso Deus, através da nossa fidelidade, mas nós precisamos depender do Senhor quando compartilharmos a mensagem de Cristo para as pessoas. Então, cumpra a sua missão de evangelizar, lembrando que quem converte os corações é o Senhor. Então, como evangelizar? Vamos para a parte prática. Primeiro, tenha compaixão. Texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, nós temos aqui: e vendo as multidões, Jesus, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nós temos visto hoje pessoas sofrendo, pessoas ansiosas, pessoas desesperadas e desesperançosas. E nós temos que ter compaixão, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós devemos ter o coração de Cristo diante dessas pessoas. Que sentimento nós temos tido ao ver tanto sofrimento ao nosso redor em um tempo tão curto? E não tem sido fácil, meus irmãos, não tem sido fácil. Mas o nosso papel como cristãos, crendo que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas, crendo também que Deus está lapidando o nosso coração, Como eu disse na quinta-feira, nós temos para que saiamos do coração rebelde para um coração aprovado. Deus está tratando o nosso coração neste tempo que podemos chamar talvez de deserto, como o povo de Israel lá no Egito, para que tenhamos compaixão, para que nós olhemos com um olhar de misericórdia. As pessoas estão padecendo sem Cristo. Então tenha compaixão, é o requisito número 1 para a evangelização. Segundo, escolha quem você vai evangelizar. Olhando para a multidão, quem você vai evangelizar? Jesus, na sua época, ele não se preocupou em evangelizar o mundo inteiro, mas ele capacitou um grupo de pessoas para fazer isso gradativamente e, por que não, exponencialmente. Então a nossa missão não é ganhar o mundo inteiro hoje, como igreja sim, mas como indivíduo nós temos que alcançar algumas pessoas, as pessoas que estão dentro da nossa casa, os nossos familiares, alcançar a nossa vizinhança, os nossos colegas de faculdade, de escola, de trabalho. Quem você quer alcançar? Ao contemplar a multidão, quem você deseja evangelizar? Para isso, nós devemos orar. Senhor, mostra-nos os eleitos do Senhor. Mostra, Senhor, quem eu devo evangelizar primeiro. Quem é a pessoa que o Senhor deseja salvar no dia de hoje, através de mim e apesar de mim. Então nós temos que orar. Uma dica que eu dou sobre quem evangelizar: as pessoas mais propensas a aceitarem a mensagem do Evangelho, eu quero lembrá-los que quem converte o coração é o Espírito Santo de Deus. Mas há pessoas com um coração mais aberto e há pessoas com os corações mais fechados. Não quero julgar quem está com o coração aberto ou fechado, porém, há uma dica que nós temos aqui para sabermos as pessoas que estão um pouco mais propensas, possivelmente, para o Evangelho. São aquelas pessoas que estão vivendo uma fase de transição. O que é a fase de transição na vida? A fase onde faleceu alguém na família, ou nasceu alguém na família, a pessoa que perdeu um emprego, ou ganhou um novo emprego, talvez foi até promovido, aquela pessoa que mudou de casa, mudou de bairro, ou então está chegando para a sua cidade, talvez para o seu condomínio. Estas pessoas, elas estão vivendo uma fase de transição. Eu percebi na virada do ano aqui na nossa igreja, muitos visitantes. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 40 visitantes somente no mês de janeiro. E o que é isso? A fase de transição, virada do ano, pandemia. E agora, será que eu quero começar um novo ano na presença do Senhor, eu quero conhecer melhor a Deus,
Quem é esse Deus? Vão procurar uma religião, uma igreja. Pessoas vivendo a fase de transição. Aí eu te pergunto, quem são as pessoas que hoje vivem uma fase de transição que estão mais próximas de você? Então fica aqui uma sugestão para você construir a sua lista de pessoas, pensando nessas que estão vivenciando hoje a fase de transição. Então, tenha compaixão, escolha quem você vai evangelizar. Para a escolha, observe a fase de transição e crie a sua lista com pelo menos 10 nomes de pessoas que você pode aí evangelizar. A terceira dica da evangelização é orar por elas. Claro, porque se o Espírito Santo quem faz a obra, nós precisamos confiar ao Senhor estes nomes, apresentar a Deus essas pessoas. Antes de você falar com elas, fale delas para o seu Deus. Fale com Deus, conte a história de cada uma delas, apresente, talvez, a realidade. Senhor, aquela família está enlutada. Ou então, Senhor, aquela família chegou agora na nossa cidade e já tivemos a oportunidade de conhecer. Deus, dá-me a oportunidade de evangelizá-la. Então, nós devemos orar e nos apresentar, né? Apresentar esses nomes ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então nós temos que apresentar nomes ao Senhor, mencionar estes nomes. A quarta dica: relacione-se com elas virtualmente. Dentro de um contexto de distanciamento, nós não estamos completamente isolados, justamente por causa desta tecnologia. Por exemplo, você poderia compartilhar o link deste vídeo para qualquer pessoa. Você pode, né? Você pode ir no nosso arquivo de vídeos aqui mesmo no YouTube e escolher uma mensagem e compartilhar para o WhatsApp, para qualquer rede social, basta compartilhar o link. Então, nós precisamos relacionar com essas pessoas. Olha a sequência, gente. Preste atenção na sequência. Primeiro, compaixão. Segundo, nós devemos escolher as pessoas que vamos evangelizar e ter aquela listinha. Terceiro, nós vamos orar por aquelas pessoas. Quarto, agora nós vamos nos relacionar. Lembra que eu falei que nós iríamos falar o nome dessas pessoas para Deus? Agora nós vamos falar de Deus para estas pessoas. Antes de sair falando do Senhor, falando da palavra, primeiro, relacionamento com elas. Seja virtual, né? Por telefone, por uma ligação, mandando mensagens, ou talvez até mesmo por e-mail, ou no chat da rede social. O importante é relacionamento. Como é esse relacionamento? Simples e óbvio. Como você está? Como está a sua família? O que você tem feito? E o trabalho? Continua no trabalho? Foi demitido? Porque estamos dentro deste contexto. Então você pode explorar através do diálogo, procurando saber como está aquela pessoa. Aí, nesse relacionamento, vem a boa notícia para ela. Tem uma notícia para te dar. O que é? Eu tenho orado por você. Lembra por que nós devemos orar lá atrás? Porque quando nós conversarmos com elas, nós vamos dizer: eu tenho orado por você, tenho colocado a sua família no altar, seu trabalho. Deus conhece o nome de vocês. Meus irmãos, oração é sempre aceito como um presente. Quando você informa uma pessoa que você está orando por ela, aquela pessoa se agrada, se alegra. Nossa, aquela pessoa, ela está lembrando de mim nas suas orações. E posso dizer uma coisa? Não tem preço para elas. Elas ficam extremamente felizes. É um momento de aproximação, compaixão e intercessão.
Momento de interceder. Eu quero que você saiba, meu primo, eu quero que você saiba, minha vizinha, eu quero que você saiba, minha colega de trabalho, meu colega de trabalho, que eu estou orando por você. Eu e a minha família estamos orando por você. Lá em casa, quando a minha esposa tem algum pedido de oração, a gente compartilha na mesa. Quando a gente está na cozinha, quando a gente está na sala, olha, lembrem-se de orar pela Renata. Nós estamos intercedendo pela vida da Renata, uma colega da Priscila, eu não sei nem onde ela mora nesse país, mas que está fazendo uma quimioterapia. Então, ali na hora, a gente para, vamos orar pela Renata. E a gente ora, né? Deveríamos estar orando mais, né? Mas você pode compartilhar de que a sua família, se você estiver orando com a sua família, eu e a minha família estamos orando por você. Então, a pessoa irá aceitar, neste relacionamento com ela, ela vai aceitar isso como um presente, né? Você vai dar um sabor neste diálogo. Relacionamento virtual, de preferência ligação, faça uma ligação, ou então uma videochamada, né? Olha, estou querendo ver o seu rosto, como que você está? Quero que você saiba, eu e a minha família estamos orando por você, tá bom? Me mantenha informado, espero que esteja tudo bem aí, um abraço e até logo. Pronto, não sejamos chatos, insistentes, querendo enfiar a goela abaixo, aquilo que a gente tem para entregar. Não. Primeiro momento, relacionamento e informação de que estamos orando por ela. A quinta dica, depois que você relacionou, a quinta dica é a seguinte: pergunte se há algum pedido de oração específico. Agora, que momento você vai fazer isso? Você vai perguntar em um segundo momento, em um segundo diálogo, em um segundo encontro virtual, ou num segundo telefonema, ou então depois de um dia, 2, 3. Olha, como eu tenho orado por você, aqui você continua o assunto. Como eu tenho orado por você, eu quero saber se você tem algum pedido específico sobre a sua família, sobre o seu emprego, seu trabalho. Geralmente as pessoas que não têm uma afinidade com a vida cristã, né? não vive a vida cristã biblicamente, geralmente ela fala assim, não, eu não tenho nada a pedir, só agradecer. Aí é um momento que nós podemos dizer que, olha, Deus é o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, sendo Ele nosso Pai, nós podemos, como filhos, pedir. Então, eu gostaria de saber se você tem algum pedido de oração para eu anotar aqui, para nós, quando orarmos em família, ou então quando eu, no meu momento de oração, for orar, então eu quero orar pelo seu pedido, se você tiver. Aí a pessoa vai falar se ela tem algum pedido específico, olha, eu estou enfermo, ou então, eu gostaria que você orasse pela minha família, porque nós perdemos um ente querido, ou então, está surgindo uma oportunidade de emprego, né? Ou então, eu abri um negócio próprio por causa da demissão, então, aí você vai ouvir o que a pessoa tem, falar assim, olha, pode contar comigo, eu vou orar por isso, por esse motivo. Então, você se relacionou virtualmente, evangelismo em momento de isolamento, de distanciamento. Você relacionou virtualmente, porque estava orando por ela. Relacionou depois do relacionamento. Num segundo momento, você perguntou como está, se você tem algum pedido de oração específico. E aí, então, neste momento, você pode também ir para a sexta dica aqui, apresente o plano de salvação. Meus irmãos, é exatamente aqui que, eu vou arriscar aqui, 90% dos cristãos ou mais falham no momento da evangelização. Por quê? Porque não sabem evangelizar, têm vergonha de evangelizar, e aí ao invés de apresentar a Cristo, apresentar o plano de salvação, convida para a igreja. Aí eu te pergunto, que culto? Nós não estamos congregando, pelo menos este final de semana, talvez no próximo final de semana. Como que nós vamos convidar as pessoas para um culto? Ah, pastor, eu compartilho o link. Não! Agora é hora de você
apresentar o seu Salvador. E aqui, é claro, eu vou mostrar para você como que você faz isso. Papel e caneta na mão, ou o celularzinho aí, abre o WhatsApp e você vai mandar a mensagem para o seu cônjuge ou para o seu filho, mas para poder ficar salvo o arquivo aí, tá? Primeiro, Romanos capítulo 3, versículo 23. Anote aí. Romanos, você vai começar por esse versículo, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, pastor, mas como que eu vou começar a conversa? Muito bem. A pessoa pediu oração, não pediu? Então, olha, pode contar comigo, eu vou orar por você. Mas eu gostaria de apresentar algo para você. Eu quero apresentar pelo menos 4 verdades sobre a nossa vida espiritual que eu aprendi. Aí você vai dizer, primeiro, todos nós somos pecadores. Você concorda? O que você entende sobre isso? E aí você conversa com a pessoa. Qual o objetivo? O objetivo é levar a pessoa à consciência de que ela é pecadora. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. As pessoas que evangelizamos precisam saber que elas são pecadoras. Mas para elas saberem, elas precisam ser instruídas, orientadas, porque elas não têm conhecimento bíblico sobre isso. O pecado é quem mata, quem rouba. Essa é a mentalidade social sobre o pecado. Mas não. Nós temos a nossa natureza pecaminosa. E o texto bíblico está dizendo. Então você vai dizer para ela, todos nós somos pecadores. O livro de Romanos fala sobre isso. Todos pecaram e separados estão da presença de Deus. Não crie polêmicas. Respeite o que virá de lá para cá. Ouça com atenção, mas o objetivo é conduzi-lo ao arrependimento dos seus pecados. Primeiro, reconhecendo que ela é pecadora. Segundo texto, Romanos capítulo 6, versículo 23. Deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores, então a nossa recompensa é a morte. Você sabia que o fato de nós sermos pecadores, a nossa recompensa é a morte? Mas ainda bem que esse versículo não termina aqui. Porque ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nós temos várias lições. Aqui nós podemos afirmar que existe a vida eterna. Segundo, essa vida eterna, ela é gratuita. Terceiro, essa vida eterna é gratuita em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, a luz da salvação se acende. Somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas existe esperança. Aí você vai para o terceiro versículo, Romanos capítulo 5, versículo 28. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui você pode então dar um destaque no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e esse versículo ele é meio que um detalhe nesse processo de entrega de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que interessante. O fato de eu ser um pecador, Jesus morreu a minha morte. Lembra que o salário do pecado é a morte? Então, o fato de nós sermos pecadores, nós merecemos a morte. Mas Jesus morreu a nossa morte, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por pessoas boazinhas, Jesus morreu por todos nós, pecadores. Aí vem então uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí você apresenta então como
a pessoa, o que a pessoa deve fazer para ser salva? Romanos, anota aí, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deixe-me falar com você aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, meu amigo, você sabia que para você ser salvo, você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor? O que significa isso? Reconhecer que Jesus morreu a nossa morte. E então eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor. Então, quando a pessoa reconhece que é pecadora, que precisa de um Salvador, ela então é apontada para Cristo, porque só Jesus morreu a nossa morte sem cometer pecado. Meus pais me amam. A pergunta é: se meus pais morressem na cruz no meu lugar, eu seria perdoado? Não, porque eles também são pecadores. A cruz é um lugar para eles também. Seria um lugar para eles também. A cruz é o nosso lugar, porque nós somos pecadores. A cruz era merecimento nosso. Mas Jesus Cristo então diz: Flávio, deixa que eu vou na cruz por você. Imenso amor de Deus por nós. Então nós apresentamos o plano de salvação para os nossos amigos. Eu vou interceder por ela, eu vou entrar em contato com ela, vou dizer que, procurando saber como ela está, vou dizer que estou orando por ela. Num segundo momento, quero saber como que você está. Tem algum pedido de oração específico? Tem. Este pedido, nós vamos continuar orando por você. E aí, na primeira oportunidade que você tiver, eu quero compartilhar algo com você sobre a minha vida espiritual, aquilo que eu tenho aprendido. Nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus provou que nos ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O que fazer então para ser salvo? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você quer entregar sua vida a Cristo? Você entendeu essa mensagem? Você quer entregar sua vida a Cristo? E aí então você conduz a pessoa para que ela possa entregar a sua vida a Jesus. Nesse momento, é a hora que você então ora por ela e pede para ela orar, acompanhar você na oração. E aí você então vai falar com Deus: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, porque você está orando por ela, com ela, né? Usando as palavras dela. Reconheço que sou um pecador, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que morreu na cruz por nós, e eu entrego a minha vida para Ele, em nome de Jesus, amém. Então a pessoa, desta forma, ela entrega a sua vida a Cristo. Aí eu pergunto: a missão está completa? A resposta é não. Agora o apóstolo Paulo chama de bebê na fé. Aquela pessoa é uma criança na fé. Ela foi apresentada ao evangelho agora pela primeira vez. Então vem a última parte desta mensagem: como evangelizar em tempo de distanciamento. Proponha um estudo bíblico transformador. Por que eu digo transformador? Porque Jesus disse: fazei discípulos, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Meus irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós não conduzirmos aqueles que nós evangelizamos, se nós não conduzirmos essas pessoas à verdade da palavra, não haverá transformação, não haverá libertação. Enquanto tivermos tempo, a nossa missão é ensinar a palavra de Deus. E
A boa notícia continua. Você pode fazer isso virtualmente. Pastor, eu posso mandar essas pessoas lá para o grupo para assistir os estudos da nossa igreja? Pode, mas não será suficiente. Por que eu digo isso? Porque agora é hora da papinha. Agora é hora de ensinar o beabá. Agora você vai ensinar que Deus ouve as nossas orações. Você vai ensinar o que é a Bíblia. Você vai apresentar a Bíblia. As pessoas não sabem que livro é esse, cheio de número, meu Deus do céu. Então agora é a hora que você vai ensinar. Você vai fazer discípulo. E a missão é de todos nós. Amém? Então proponha um estudo bíblico transformador. E então seja uma bênção na vida dos eleitos de Deus. Faça a diferença na vida destas pessoas. Para concluir, eu sou grato eternamente a Deus pela vida de Marcos Isidoro. Meu irmão me evangelizou. Aliás, meu irmão, acho que ele tentou me evangelizar, porque ele não tinha conhecimento da palavra. Mas aquilo que ele estava ouvindo, ele foi me falando e, só para você ter uma ideia, ele me evangelizou assim: olha, a lua vai virar sangue. A lua vai virar sangue. E isso aí me deu um certo medo, que eu falei, do que ele está falando, preciso saber mais. E aí eu fui conhecer o evangelho. Mas quem me ajudou no início foi um rapaz chamado Marcos Isidoro. Eu sou grato a ele até o dia de hoje. Toda oportunidade que eu tenho, eu menciono, eu falo dele por causa da alegria de ter ouvido o evangelho e privilégio de ter sido através de um amigo meu. Então nós podemos ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor, vivenciando uma fase de transição, neste momento de isolamento, de sofrimento, de desesperança, nós podemos levar a palavra de Deus para esses corações. Amém? Isolamento não anula a nossa missão evangelística. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, principalmente neste tempo de sofrimento. No momento de sofrimento, a mensagem de Cristo chegou ao coração dos moradores em Tessalônica, justamente no momento de sofrimento. Mas a alegria do Espírito ela sobressaiu as dificuldades ou as dores daquele sofrimento. E é essa alegria que nós temos que levar para os nossos irmãos. Ainda que em tempo de pandemia ou não, em isolamento ou não, com máscaras ou não, recursos nós temos. Recursos nós temos. Quero orar por você, para que Deus possa te usar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos como soldados de Cristo nesta hora. Com certeza o Senhor tem trazido pessoas, amigos, familiares, que estão vivenciando um tempo de transição, talvez. Aliás, todos nós estamos vivenciando esta fase de transição, esta fase de novidades, esta fase de uma nova página. Então o tempo está propício, a seara está pronta para a colheita, ó Deus. E nos colocamos diante do Senhor como instrumentos de bênçãos para estas pessoas. Ó Deus, mostra-nos quem o Senhor deseja salvar neste momento, nesta época. Usa-nos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia. Dá-nos, Senhor, ânimo, dá-nos perseverança e dedicação, para que não somente compartilhemos, aliás, não somente oremos pelos perdidos, mas compartilhemos o plano de salvação e principalmente façamos discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que o Senhor nos ordenou, porque ao conhecerem a tua palavra, a verdade os libertará. Usa-nos como igreja, poderosamente, que nós possamos impactar a nossa cidade e que os moradores dessa cidade possam testemunhar
daquilo que o Senhor tem feito através de nós, em nós e apesar de nós. Esta é a nossa oração que fazemos, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus pela palavra dele, estamos encerrando este culto. Espero que você tenha um ótimo domingo com a sua família, um ótimo almoço e permaneçamos firmes no Senhor. Deus está trabalhando em nós, Deus está tratando o nosso coração e Ele quer nos usar poderosamente para que outros corações possam ser tratados e que Deus possa usar você e a sua casa para a sua glória e para a expansão deste lindo evangelho de misericórdia que chegou até nós. Com a bênção estamos encerrando o culto. Me acompanhe nesta oração. Senhor, te louvamos, te exaltamos. Apesar de tudo, nós te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor está no controle. Não nos deixe, ó Deus, nos perder de vista, ou te perder de vista, ó Pai, nos esquecendo de que Tu estás no controle, nos apavorando com tudo que está acontecendo, mas pelo contrário, que nós possamos descansar em Ti. Ó Deus, e que novas pessoas possam também conhecer a Ti, conhecer a Tua graça e desfrutarem também deste descanso. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.